Quando se falava em Jungkook, automaticamente vinha à mente a imagem de um artista que parecia intocável. O membro mais novo do BTS, conhecido como o Golden Maknae, sempre tinha o olhar do mundo inteiro sobre si. Cada movimento, cada palavra, cada gesto, por menor que fosse, se transformava em notícia. E talvez justamente por isso, ao longo dos anos, os rumores de namoro em torno de seu nome nunca deixaram de existir. A cada aparição, a cada interação suspeita, surgia uma nova onda de teorias, especulações e debates acalorados que tomavam conta das redes sociais. Mas afinal, qual era a verdade por trás dessas fofocas? Até que ponto havia fundamento e até que ponto era apenas imaginação dos fãs e da mídia? Desde o início da carreira, Jungkook foi colocado em uma posição delicada. Ser jovem, bonito, talentoso e mundialmente famoso significava também ser alvo constante da curiosidade pública. No mundo do K-pop, em que a vida pessoal dos idols sempre foi cercada de segredos, qualquer mínima brecha já era suficiente para acender o fogo dos rumores. E no caso de Jungkook, essa chama nunca se apagou. Pelo contrário, cresceu ao ponto de transformar simples coincidências em histórias dignas de novela. Um exemplo marcante foi quando ele foi visto com uma tatuagem nova no braço. Bastou que alguns fãs notassem símbolos que poderiam ter significados ocultos para que as especulações começassem. Seria uma homenagem secreta? Uma mensagem para alguém especial? As teorias se espalharam como pólvora, e cada detalhe foi analisado em lives, threads no Twitter e vídeos virais no TikTok. Havia quem jurasse que as iniciais escondidas na tatuagem apontavam para uma suposta parceira. Outros diziam que era apenas arte, fruto da sua paixão por tatuagens. O certo é que, mesmo sem qualquer confirmação, o assunto tomou proporções gigantescas. Outro ponto que sempre gerava rumores eram as interações de Jungkook com artistas femininas. Bastava uma colaboração em palco, um olhar mais demorado ou até mesmo uma simples entrevista para que os fãs e a mídia levantassem a possibilidade de algo a mais. IU, Lisa do Blackpink, Rosé, Karina do aespa, Ariana Grande, a lista de nomes já ligados ao Maknae era imensa. Muitas vezes, não passava de suposições baseadas em nada concreto, mas em outras, fotos, vídeos ou coincidências criavam uma narrativa convincente o bastante para alimentar a imaginação coletiva. Um dos episódios mais comentados aconteceu quando Jungkook foi visto em um estúdio em Los Angeles, no mesmo período em que Ariana Grande estava finalizando um projeto musical. Imediatamente, começaram a surgir matérias e postagens sugerindo uma colaboração secreta. E claro, rumores de aproximação pessoal. Fotos foram analisadas em detalhes. A iluminação, o fundo, até mesmo garrafas d'água semelhantes eram usadas como prova de que os dois estavam no mesmo lugar. Nada foi confirmado, mas a possibilidade de Jungkook estar perto de uma estrela global tão influente fez os fãs enlouquecerem. Outro rumor famoso envolveu IU, considerada por muitos a nação da irmã mais nova da Coreia. Jungkook nunca escondeu sua admiração por ela, mencionando-a em entrevistas desde antes de sua estreia. Para muitos fãs, isso foi o suficiente para criar uma narrativa de crush real. Em programas de TV, cada vez que o nome de IU surgia, as câmeras captavam as expressões do Maknae, e a internet fazia questão de transformar esses momentos em compilados que somavam milhões de visualizações. Apesar de nunca haver qualquer indício concreto de romance, essa história não oficial continuava a ser uma das mais queridas e discutidas. Mas talvez os rumores mais intensos tenham surgido em torno de Lisa, do Blackpink. As coincidências eram muitas. Viagens para os mesmos lugares, aparições em eventos internacionais em datas próximas, acessórios parecidos. Bastava uma foto em aeroportos no mesmo dia para que fãs montassem teorias completas sobre encontros secretos. Embora nunca tenha havido uma prova real, os fãs alimentavam a ideia de que, por trás das cortinas, Jungkook e Lisa poderiam ter desenvolvido uma amizade, ou algo a mais. A força desses rumores era tão grande que até mesmo a mídia ocidental chegou a citar essa suposta conexão. Porém, a cada vez que o nome de Jungkook era envolvido em uma nova fofoca, surgia também o peso da pressão. Afinal, não se tratava apenas de curiosidade. Para um artista de K-pop, rumores de namoro podiam ter impacto direto em sua carreira. Muitos fãs se sentiam traídos só de imaginar que seu ídolo tivesse uma vida amorosa, enquanto outros defendiam que ele tinha todo o direito de viver normalmente. Esse embate criava uma atmosfera ainda mais carregada em torno de qualquer indício, e Jungkook,
que sempre prezou por sua privacidade, se via obrigado a manter silêncio. Esse silêncio, no entanto, alimentava ainda mais a imaginação. Em uma era em que as redes sociais registravam cada passo de uma celebridade, a ausência de explicações era interpretada como prova de que algo estava sendo escondido. E assim, a cada aparição misteriosa, a cada viagem não explicada, novos capítulos dessa novela invisível eram escritos pelos próprios fãs. Os rumores de namoro de Jungkook não se limitavam apenas a celebridades. Em alguns momentos, fãs comuns também foram alvo. Bastava uma foto mal interpretada ou um vídeo mal enquadrado para que uma pessoa desconhecida fosse apontada como o novo romance secreto do McKnight. Muitas dessas pessoas chegaram a sofrer ataques online, mostrando como a fronteira entre curiosidade e obsessão podia ser perigosa. Jungkook, ciente disso, sempre demonstrou preocupação com a saúde mental dos fãs e com o impacto de boatos, embora raramente se pronunciasse diretamente. Mas por que esses rumores em torno de Jungkook nunca morriam? Talvez a resposta estivesse justamente no fascínio que ele exercia. Jungkook era visto como alguém que, apesar de estar sob os holofotes desde a adolescência, conseguia manter uma aura de mistério. Ele mostrava muito de si através da música, das performances e das lives espontâneas, mas guardava com unhas e dentes a sua vida íntima. Esse contraste despertava ainda mais curiosidade, e qualquer fragmento de informação era transformado em narrativa. Do ponto de vista investigativo, a grande verdade é que a maioria dos rumores de namoro de Jungkook sempre se baseava em coincidências frágeis, viagens em datas semelhantes, roupas parecidas, menções vagas em entrevistas. Raramente havia algo sólido. Ainda assim, isso nunca impediu que os fãs criassem teorias elaboradas, algumas tão bem construídas que pareciam roteiros de dorama. E no fim das contas, essa criatividade coletiva também fazia parte da experiência de ser fã. Compartilhar teorias, rir das coincidências, se emocionar com a ideia de ver Jungkook feliz. É importante lembrar também que o próprio Jungkook já expressou, em alguns momentos, sua visão sobre o assunto. Em lives, ele dizia que entendia a curiosidade, mas que gostaria que os fãs confiassem em seu silêncio. Ele deixava claro que seu foco era a música, os palcos e a conexão com os ARMYs, sem abrir espaço para confirmar ou negar boatos pessoais. Esse posicionamento, ao mesmo tempo em que frustrava alguns, também mostrava sua maturidade em lidar com a pressão. No fim, a verdade por trás dos rumores de namoro de Jungkook talvez nunca seja revelada. Pode ser que algumas histórias tenham um fundo real, pode ser que todas sejam apenas frutos da imaginação coletiva. Mas uma coisa é certa: o simples fato de seu nome estar envolvido em tantos boatos já demonstrava o quanto ele era fascinante para o público. E talvez fosse justamente esse mistério, essa linha entre o real e o imaginado, que fazia Jungkook se tornar ainda mais lendário. Porque quando se falava em BTS, automaticamente o nome de Jungkook vinha à mente de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele não era apenas um cantor com uma voz que emocionava multidões. Não era apenas um dançarino capaz de transformar qualquer palco em espetáculo. Nem apenas o garoto que cresceu diante das câmeras. Jungkook se tornara um enigma vivo. Alguém que despertava amor, curiosidade e devoção em escala global. Cada rumor, cada fofoca, cada teoria que surgia ao seu redor não falava apenas de sua vida pessoal, falava do impacto profundo que ele tinha no coração dos fãs. Era impressionante perceber como até os detalhes mais banais, como a cor de uma camiseta, a escolha de um acessório ou a playlist que ele escutava em uma live, se transformavam em assunto mundial. Esse poder não era conquistado da noite para o dia. Era fruto de anos de dedicação, suor, lágrimas e entrega. Jungkook construiu uma imagem que ia além do conceito de idol. Para muitos, ele era um porto seguro, uma inspiração silenciosa em dias difíceis, alguém que, mesmo sem conhecer pessoalmente cada fã, conseguia tocar suas vidas de maneira íntima. E talvez por isso, qualquer rumor sobre sua vida amorosa causasse tanto alvoroço, porque as pessoas não viam apenas o artista, mas também projetavam nele sonhos, expectativas e sentimentos muito maiores. Mas havia também o outro lado, aquele que tornava tudo ainda mais intrigante. Jungkook, apesar de toda a pressão, nunca deixava de sorrir. Ele podia estar envolvido em dezenas de teorias ao mesmo tempo, ser alvo de milhões de comentários e matérias especulativas, mas sua postura permanecia firme. O silêncio dele, longe de ser uma fraqueza, era uma escolha. Ele entendia que não precisava se explicar para o mundo inteiro.
Entendia que sua vida pessoal tinha valor e que preservar esse espaço era uma forma de proteger não só a si mesmo, mas também a paz dos que estavam ao seu redor. E era justamente essa resistência ao óbvio, essa capacidade de não ceder à curiosidade alheia, que alimentava ainda mais o fascínio. No fundo, talvez a verdade sobre os rumores de namoro nunca fosse revelada. E talvez isso fosse até melhor, porque mais importante do que saber quem Jungkook amava em silêncio, era reconhecer o quanto ele já era amado em voz alta, todos os dias, por milhões de fãs espalhados pelo planeta. Cada grito em um show, cada mensagem nas redes sociais, cada lágrima derramada diante de uma tela ao ouvir sua voz, tudo isso já era prova suficiente de que o amor entre Jungkook e os ARMYs existia e era muito maior do que qualquer fofoca poderia explicar. E assim, enquanto o mistério permanecia, Jungkook continuava a ser essa figura quase mítica, capaz de transformar até o mais simples gesto em uma história inesquecível. Porque a verdade é que, independentemente de namoros secretos ou teorias criadas nas redes, Jungkook já tinha o que muitos jamais alcançariam: um lugar eterno na memória e no coração de milhões de pessoas. E isso, mais do que qualquer rumor, era o que realmente importava. No final, não era sobre com quem Jungkook caminhava em segredo, mas sobre a jornada extraordinária que ele compartilhava com o mundo inteiro.